estamos. Louvado seja o nome do Senhor, estar aqui. O nome do Senhor, amém. A conexão está meio lenta hoje, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já deu. Amém. Glória a Deus, o som está chegando bem aí. Kevin, graça e paz. Hoje pela internet do celular, que é de casa aqui, tá horrível. Mas vai dar tudo certo. Pastor Renato, saudade, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Aleluia. Colocando aí o teu like, aí o teu coração. Se expressar na presença de Deus aí, que Ele é maravilhoso. Bom em todo o tempo. Vai compartilhando o link da live. Vai convidando aí os amigos, os irmãos. Que temos um tempo aqui de qualidade, cheio da presença. Paz, Cristo, tudo bem? Glória a Deus. Essa semana também não vai haver célula. Amém? Só na outra. Se Deus quiser, estamos retornando com a célula. Até lá o pastor já se recuperou mais também. Tudo no tempo de Deus, porque Ele é bom. Amém? Lembrando que, paz, Bia. Glória a Deus. Lembrando que o nosso culto de quinta vai manter o horário, às 20 horas. Eu sei que vai estar bem cheia a cidade, bem movimentada, mas não é motivo para nos preocuparmos, não. Vamos estar na igreja adorando também, clamando ao nosso Deus. E grandes coisas Ele tem feito no nosso meio, até aqui tem sido Ebenezer. Amém? Só lembrando, Rose, paz, o tema do nosso aniversário este ano é Firmados na Rocha. Vamos fazer a celebração dos 17 anos da igreja. No terceiro final de semana de outubro, os apóstolos vão estar conosco aí, nos abençoando. Leonice, paz. Tenho certeza que vai ser um tempo abençoado, um tempo grandioso, um tempo de testificação da palavra, cumprimento da palavra nesse ano apostólico de Pedro. E Deus é tremendo, irmãos. Como foi a palavra ontem do culto, Deus nos deu chaves de vitória, chaves de autoridade, nos deu acesso. Temos que tomar posse disso, trabalhar a nossa mente para rompermos e alcançarmos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Isso foi um decreto, o Senhor estabeleceu que as chaves de autoridade estavam sendo liberadas sobre a igreja. O fundamento apostólico, ao qual foi falado ontem. Amém? E quando nós entendemos isso, queridos, coisas começam a destravar no mundo espiritual. Começam a ser dados acessos que antes não tínhamos. E tudo isso através do poder de Deus, que ocorre na vida daqueles que creem, porque tudo é possível para aqueles que creem. E eu estou diante aqui de discípulos, discípulas abençoadíssimos, que creem nesse Deus Todo-Poderoso e vão viver essas infinitas promessas do Eterno. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Que essa live hoje, Pai, seja uma bênção, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que venham testificar, Pai, nos nossos corações as Tuas verdades, as Tuas palavras. Guarda-nos, Pai. Livra-nos de todo o mal. Guarda, Pai, a nossa casa, os nossos familiares, tirando toda a seta, Pai, todo o laço. E nos alimenta, Deus, deste alimento que só o Senhor tem. Deste maná, Pai, que vem do Teu trono de glória. Que sejamos agora, Pai, apaziguados, alimentados, tratados pelo Senhor, o bom pastor, que deu a vida por nós e nos deu acesso ao trono, porque o véu foi rasgado. E louvamos o Teu nome, Senhor, e pedimos, sê conosco, não só nesta live, mas em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar com vocês sobre o devocional de hoje, que fala sobre o fermento. Vamos ler a palavra em Mateus 16, do verso 6 até o 11, até o 12, na verdade. E possamos entender de inteiro teor que na nossa vida
existem fases, então há propósitos, processos e o cumprimento disso. E tudo isso está ligado às nossas conexões, aquelas pessoas que damos acesso, confiamos os nossos tesouros, baixamos a guarda. Amém? Então nós temos que saber que com quem nos relacionamos, com quem entregamos os acessos do nosso coração, da nossa intimidade, vai falar muito ao nosso respeito, tanto das nossas conquistas como também das nossas derrotas. E quantas pessoas se aproximam de mim, de você, quantas pessoas nos cercam e com segundas intenções ou tentando derrubar coisas que foram estabelecidas por Deus através da fé a qual temos nele. E temos que nos acautelar desse fermento. Temos que preservar o nosso coração, brindar a nossa mente, para que os fundamentos que foram enxertados em nós através da palavra de Jesus, que é verdadeira, fiel, pois ele mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos esta verdade, são fundamentos que não podem ser abalados, não podem ser mudados. Então nós temos que ter essa fé genuína, esta convicção que é falada em Hebreus 11. A fé é um firme fundamento. Temos que ter essa certeza, estar enraizados em Cristo, enxertados nesta videira, porque os frutos eles virão. Estamos sendo limpos diariamente através da palavra do Senhor. Não podemos nos deixar ser contaminados por nada externo. Não é um ambiente que nos molda, mas é onde nós estamos que influenciamos qualquer ambiente. Onde você está, a presença de Deus ela está com você de uma maneira poderosa. Então não se sintam acuados, não tenham medo, porque aonde o Senhor te levar, Ele também estará lá com você, dando condições, te dando uma palavra e mais ainda, te dando sabedoria. Eleni, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Mãe Ivone, que bênção, hein? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra então de inteiro teor. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si: é porque não trouxemos pão? Ciente da discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pouca fé, por que estão discutindo entre si sobre ter ou não pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entendam que eles não lhe estavam dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então a palavra ela vem dizendo aqui, como foi colocado no devocional hoje, que precisamos compreender que ele não falava do pão. Jesus ensinava aos discípulos que o fermento dos fariseus e dos saduceus não era sobre o alimento, mas sobre os ensinamentos, atitudes que poderiam contaminar a fé. Então veja bem, os fariseus, conhecedores da palavra, mas não cumpridores, distorciam algumas coisas. E os saduceus eram um povo muito duro, um povo de uma ignorância. E Jesus estava dizendo: cuidado, porque muitas vezes vocês vão atrás do alimento, que é o pão, vocês vão em busca de algo que esqueceram e vão encontrar pessoas. Cuidado com as conexões, cuidado com os acessos, cuidado ao que vocês vão emprestar o ouvido de vocês, para que não seja tomado por um espírito de confusão. Então isso acontece conosco também nos dias de hoje, porque com quem nos relacionamos, Yasmin, a paz, irmão José Francisco, paz, com quem nós abrimos o coração, com quem nós entregamos os acessos, temos que tomar cuidado para
que não possamos ser influenciados por eles, mas pelo contrário, através da graça de Cristo, através da palavra do Senhor, através da fé que temos em Cristo, nós podemos influenciar as gerações, aqueles que estão ao nosso redor, pois a palavra de Deus ela é a verdade. Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós cremos nisso, tomamos uma posição a este respeito e precisamos passar adiante tudo o que estamos aprendendo, seja na casa do Senhor, seja nos devocionais, seja de joelhos dobrados, orando e clamando ao Senhor o tempo todo. Oremos em tempo e fora de tempo, apresentando as nossas petições, as nossas causas diante do Eterno. Sabe, quando entendemos isso, passamos a olhar de uma forma diferente. Jesus ensinava os discípulos que o fermento dos fariseus e dos saduceus não era o alimento, mas as suas influências e os seus maus ensinamentos. O fermento começa pequeno e se espalha por toda a massa, da maneira que uma concessão ao orgulho, à incredulidade ou à hipocrisia ou à desobediência pode crescer dentro do coração e afetar toda a vida espiritual. Olha o cuidado de Cristo. A hipocrisia, o orgulho, a incredulidade, essas coisas vão esfriando, vão afastando as pessoas da presença de Deus. Esfriar na fé não é de um dia para o outro, é algo processual que muitas pessoas nem percebem, mas quando se dão conta, já não queimam mais na presença. Então nós temos que tomar cuidado, porque o próprio apóstolo Paulo disse que ainda que se aparecesse um anjo pregando outro evangelho, que não fosse aquele apresentado por ele, era maldito. Amém? Então é esse pensamento. Ontem foi falado no culto que o diabo ele se transfigura de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Então nem toda mensagem espiritual, nem tudo que é falado espiritual é de Deus. Nós temos que buscar este discernimento. Aqui estavam os fariseus, os saduceus, se opondo contra Cristo, se opondo contra os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da igreja, e tentavam persuadir a todos aqueles que paravam para ouvi-los. O problema não é ouvir, é deixar entrar no coração. Precisamos ter a mente blindada, o coração blindado. A Bíblia diz, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Muitas vezes você escuta algo e aquilo gera uma dúvida. Mas se for parar para analisar, tem um pingo de verdade. Não tem, não existe meia verdade. Ou é ou não é. Ou está registrado, temos a Bíblia como guia de fé e prática, cremos na palavra de Deus numa totalidade, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos sendo como os fariseus, que achavam que tinha que ser do jeito deles, ou, pior ainda, viviam de fachada, na rua davam bom testemunho, mas quando ninguém estava vendo, fazia tudo errado. Ou duros demais, pessoas sisudas, ignorantes, como os saduceus. Precisamos saber que temos uma postura e uma conduta de agentes de Cristo, representantes do reino de Deus nessa terra. Atos dos Apóstolos ainda continua sendo escrito através da minha e da tua vida. Então se posiciona sobre tudo aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Seja você um diácono, uma diaconisa, um pastor, um separado a pastor, um adorador. Seja você apenas um membro, mas também discípulo de Jesus. Entenda que Deus tem uma obra linda e um grande chamado sobre você. Cuidado com as amizades e as conexões. Cuidado com as pessoas que você faz aliança. Cuidado onde você tem buscado aconselhamentos. Cuidado a quem você tem emprestado o teu ouvido e dado acessos ao teu coração. A Bíblia diz no Salmo 1 que nós não devemos estar nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que brincam com a palavra de Deus, daqueles que zombam da nossa fé. Às vezes, muitas das vezes, até na roda entre amigos de igreja, acabam dando lugar ao diabo e acabam na zombaria e brincando com aquilo que é santo. E temos que tomar cuidado para não cairmos no laço
do inimigo. Temos que ser boca de Deus, boca santa. Fran, a paz, tudo bem? Glória a Deus. E que a presença de Deus, irmãos, seja sobre a nossa vida e venhamos ser o sal e a luz, como o Senhor nos chamou para sermos, e fazer toda a diferença. Às vezes, nós fazemos associações com ímpio, e jamais vai prosperar, porque vai estar debaixo de um jugo desigual. Não há aliança entre a luz e as trevas. Precisamos saber que, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, precisamos estar também debaixo de uma aliança abençoada, debaixo de uma aliança de prosperidade. Amós 3, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E quantas pessoas se aproximam de nós, queridos, e ao invés de alavancar a nossa fé, pelo contrário, acaba atrapalhando, esfriando a nossa fé. Porque são convites, são compromissos, e cada vez vai nos tirando do alvo, que é Cristo. Não tem volta, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o teu Senhor, e nós servimos a Ele, Ele é o general. E colocamos a nossa vida, a nossa casa à disposição, porque sabemos que através dele vamos viver a totalidade desta promessa. Vamos viver tudo aquilo que tem sobre a nossa vida, como decretos estabelecidos pelo próprio Deus. Pastor Edson, glória a Deus. Então, irmãos, a presença de Deus, viver a promessa, viver aquilo que o Senhor tem como bênção sobre a tua vida, está ligado ao quê? Ao teu posicionamento. Está ligado ao teu comportamento diante da palavra, as associações. Vejam bem, eu dou exemplos a você. Um exemplo que eu dou a você é José. José foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. E lá ele continuou sendo um servo de Deus, fazendo tudo o que fazia com excelência. Tudo na mão de José prosperava. Tudo que ele pegava para fazer, ele lograva êxito. Mesmo assim, foi acusado falsamente, foi colocado no cárcere. E lá no cárcere ele se destacou. E ele começou a tomar conta do cárcere. Deus ali o exaltou, mesmo naquela situação difícil. E ele disse: Senhor, não se esqueça de mim, o teu servo. Mas até aquele tempo, José não sabia que Deus já havia preparado tudo. Ele estava vendo o momento, a crise, mas não perdeu a fé. E Deus deu um dom a José de interpretar sonhos. E ali no Egito haviam magos, haviam feiticeiros, mas nenhum deles puderam interpretar a visão de Faraó. Aí o copeiro que estava preso com José lembrou e disse: eu sei quem pode. E mandou chamar. E ali José falou dos 7 anos de fome, falou de tudo o que estava para acontecer. E ali houve uma conexão. E passou ali a ser José o segundo homem no comando abaixo de Faraó. E diante a crise, diante a tudo que tinha para dar errado, humanamente dizendo, Deus exaltou José de sobremaneira. Por quê? Porque ele guardou a fé. Porque ele foi fidedigno em suas convicções. E ele não esmoreceu diante do cárcere. Ele não esmoreceu diante das falsas acusações. Ele continuou fazendo tudo com esmero, continuou fazendo tudo como se fosse para Deus. E ali o Senhor o exaltou porque tinha um plano não só sobre José e a sua família, mas sobre o povo de Deus, porque todos foram abençoados. E eu quero dizer o que para você, meu irmão e minha irmã? Que a tua conexão com Deus, a tua lealdade, a tua fidelidade com Deus, porque José foi leal, José foi fiel, abençoou não só a vida dele, mas de todos que estavam ao teu redor. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava, porque as mãos de um servo de Deus é abençoada. Aonde um servo de Deus coloca a planta dos teus pés, é uma geografia a ser conquistada. Então, há uma autoridade, há uma chave entregue para você. E foi o que eu
tentei ontem explicar no culto, de uma maneira até rápida, porque o tempo passa muito rápido. Hoje nós estamos enxertados na videira. E se nós não entregarmos para Deus o melhor de tudo que temos, nós estamos anulando a graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque éramos gentios, um povo desgarrado. Mas somos enxertados na videira, porque o povo a qual o Senhor Jesus veio, o rejeitou. Estamos falando aqui dos fariseus, dos saduceus, um povo que Jesus veio para eles, mas eles não entenderam a promessa. E por conta dessa dureza de coração, nós somos agraciados pela presença e pela graça de Yeshua, tornando-nos participantes da glória do Senhor. Participantes da tua mesa. Sempre haverá um lugar à mesa do Senhor para você. Então entenda o teu valor, entenda a tua posição. Não importa a situação, a fase e o momento. Deus tem tudo um processo e um propósito, e o estabelecimento deste propósito, o cumprimento desta promessa. Outro exemplo que eu dou a você é de Zaqueu, que subiu naquela árvore e buscou ser achado por Jesus. Estabeleceu-se ali uma conexão, e onde Jesus entra, vidas são transformadas. E ali Zaqueu começou a falar. E quando ele terminou de falar, Jesus disse: hoje há salvação nessa casa. A salvação entra numa casa quando há o reconhecimento de suas falhas e há arrependimento. E quando isso tudo está ligado a uma mudança de conduta, aí sim há o derramar da presença de Deus. Sabe, irmãos, aliança, quando Deus ele fala através do profeta Samuel com Saul, para ele não fazer aliança com os reis, e ele foi ali e fez uma aliança, ele poupou a vida do rei, e por conta daquilo, Deus mandou o profeta falar que o Senhor o rasgou da presença, que o Senhor o repudiou, e ali o que tinha para dar certo, deu tudo errado, porque o orgulho tomou conta do coração, e ele fez aliança com quem não deveria fazer. E não foi só apenas Saul que perdeu o trono, mas toda a tua casa, toda a sua família, não ficou ninguém. O Senhor não quis mais ninguém da parte de Saul no trono. E aí foi ungido Davi como rei, e aguardou um tempo, foi perseguido, teve que se esconder, mas na hora certa também Deus o exaltou. Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre conexões, falam sobre aliança e sobre posicionamento. Um deles é Isaac. Isaac quis voltar ao Egito no tempo de fome, mas Deus não permitiu. Deus disse a ele: fique aqui e semeie nessa terra que eu vou abençoar você a 100 por 1. E ele obedeceu, mesmo diante de tudo que os seus olhos mostravam, só negativa. Havia fome, havia escassez, havia seca, possibilidade zero, humanamente dizendo, mas debaixo da palavra de Deus, debaixo do decreto do Senhor, a bênção se instalou na vida de Isaac. Entenda bem, por que ele não pôde ir ao Egito? Por que Abraão foi ao Egito? Deixa eu dizer algo para você, irmão, guarda isso é um mistério. Nem todos estão no mesmo nível de fé e relacionamento com Deus. Dependendo do lugar que você vai e da aliança que você faz, você se corrompe, você se perde. E Deus conhece o teu coração melhor do que você. Quando ele diz para Zaqueu: você não vai no Egito, você vai ficar aqui. E eu vou te prosperar aqui, neste lugar. E ali havia um rei poderoso e ele tinha medo desse rei. E Deus fez ele mais poderoso do que o rei. Deus o tornou mais rico, mais próspero e mais abençoado, ao ponto desse rei pedir a ele auxílio e falar que queria fazer uma aliança de paz. E assim é com você. Hoje você pode estar enfrentando uma situação de escassez. Você pode estar passando uma situação que você olha e não vê saída. Mas eu digo para você, a saída está em Deus.
A saída está em crer nesta palavra e se posicionar diante da promessa. E Deus tem uma colheita abundante sobre a tua casa e sobre a tua vida. E Ele nos ensina através de Isaac. Quando ele cava o poço, esse poço é meu, é de vocês, então pegue. Não há discussão, não há contenda, não há briga. Cava outro poço. E os poços haviam sido cavados pelo seu pai e foram entulhados. Ele estava desentulhando os poços. Quando o poço vertia água, esse poço é meu. E foi indo. Mas Deus tinha, além do Reobote, tinha outro. Deus tinha o poço, que eu preguei para vocês aí numa outra live, que ali testificou a aliança. Isaac levantou um altar diante do Senhor. Eu pergunto a você, qual o altar que você tem edificado na presença do teu Deus? Quais são os teus memoriais na presença deste Deus poderoso? Essa palavra mexe com a gente, queridos. Processo, propósito e o cumprimento disso tudo. Deus está agindo em teu favor. Nós vivemos, queridos, de milagre. E aqui fala do fermento que começa pequeno e vai tomando conta de toda a massa. Orgulho e incredulidade, sentimentos facciosos, vem falando o quê? De desobediência, desonra ao Senhor. E tudo começa assim. O povo foi levado cativo na Babilônia porque deixaram entrar costumes estrangeiros dentro do arraial e começaram a acender incenso, fazer bolo para a rainha do céu, fazer tudo o que desagradava ao Senhor. E ali eles foram levados cativos à Babilônia, perderam tudo. Deixa eu dizer algo a você. Quando Salomão morre, o reino se divide entre sul e norte. E fica Benjamim e Judá e as outras 10 tribos. As outras 10 tribos, que foi levantado o profeta Oséias e a outra foi levantado o profeta Joel. Deus permitiu que os sírios tomassem conta e aquelas 10 tribos acabaram. Acabaram, não existiu mais. E do outro lado, Joel profetizou que veio ali os gafanhotos, destruíram as plantações, mas Deus estava dizendo que iria devolver a bênção, que os velhos teriam visões, ali fala dos jovens, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E aí nós temos aí o povo judeu, que ali ficou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Entendam bem que Deus levantou o profeta para falar do que estava por vir. 10 tribos não deram ouvidos e foram dizimadas. A parte mais rica. As 10 tribos eram os mais poderosos, os mais ricos, mas não tinham a presença de Deus e não prosperou. Judá prosperou, porque Judá, mesmo desviando o alvo, se voltou para a presença. Nunca é tarde para nos arrependermos, nunca é tarde para colocarmos a nossa vida diante do Senhor, através desta graça que nos alcançou. Amém? Que nós possamos refletir a nossa vida, refletir as nossas alianças e entender qual fermento tem agido em nossa vida. Qual o fermento que tem estado em nosso coração? O orgulho? A incredulidade? A hipocrisia? Aonde nós temos falhado e dado lugar? Chegou a hora de fecharmos a brecha porque a palavra foi tocada, a trombeta foi soada. E nós prosseguimos olhando para o alvo, que é Jesus, o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé. Não podemos brincar com esta fé, porque quando nos posicionarmos, Deus tem para mim e para você não só a vida eterna, mas uma vida abençoada nesse pouquíssimo tempo que temos aqui. Deus tem muito mais para fazer, muito mais. Os planos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus descendentes, são os melhores. Mas quando nós fazemos aliança ruim, acontece como aconteceu com Saul, caem todos no esquecimento. Então, tudo ao teu redor depende da tua conduta, da minha conduta. E você, irmão, querida irmã, você é um condutor da glória de Deus. Os dias maus, eles passam. A luz, o sol da justiça, vai brilhar novamente sobre a tua casa. E Deus vai te exaltar diante de todos e mostrará que Ele é Deus sobre a tua vida. Você recebe isso?
Deixa o teu like aí, o teu coraçãozinho. Amém? Você leu o devocional de hoje? Quem leu o devocional de hoje? Quem sentou hoje aí para dar uma lidinha aí? Estejam atentos ao que está sendo colocado aí, queridos, porque são palavras de vida eterna para o nosso coração. Somos uma igreja de milagres, uma igreja que cremos nos sinais, prodígios e maravilhas. Estamos firmados nos fundamentos de Cristo, os fundamentos apostólicos, e fomos chamados para viver essa abundante graça sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Essa é a mensagem de hoje que eu tenho para vocês, esse tempo de live maravilhoso. Só ressaltando para você que entrou um pouco depois, quinta-feira agora o nosso culto vai ser no horário de sempre, às 20 horas. Espero vocês lá, convidem mais um e será tremendo em nome de Jesus. Eu sei que a cidade está cheia, o acesso está difícil, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena estarmos na casa do Senhor, vale a pena estarmos juntos ali, cultuando, celebrando, entoando louvores e levantando mãos santas na presença de Deus. Temos muito para ganhar, temos muito para conquistar. Mas como está escrito também na palavra, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Temos que ter o que apresentar diante do Senhor, juntando os tesouros no céu e sendo o corpo de Cristo, tirando do nosso meio todo o fermento que para nada presta, a não ser levedar e trazer inchaço, mas que estejamos sóbrios e vigilantes na presença de Deus, orando em tempo e em fora de tempo. Domingo próximo é a ceia do Senhor. Só reafirmando, há um lugar para você na mesa, sempre haverá, porque o Senhor te garantiu este acesso. Amém? Eu vou orar e vou ficando por aqui. Que Deus ele esteja abençoando a tua vida cada dia mais, a tua casa, os teus descendentes, os teus filhos. Amém? E que você possa ver o favor de Deus e a mão dele estendida sobre a tua casa todos os dias. Pai, obrigado, Deus, por este tempo de comunhão, tempo de palavra, meu Pai, de ensinamento. Que estas palavras, Pai, sejam agradáveis aos ouvidos deles, Pai, que ouviram, que investiram este tempo, Pai, na tua presença. Que a tua palavra venha produzir, Pai, tudo o que foi liberado hoje aqui, que foi enviado do teu trono, Pai, direto ao coração da tua igreja. Assim eu oro, pedindo que o Senhor guarde a cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, dê o descanso, o sono do justo. Venham falar com eles através de sonhos, visões, e fortalecendo a fé, Pai, de cada um, em todos os dias. Que a tua graça e a tua paz nunca nos falte. E assim, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração, querido. Shalom, graça e paz.